Então, como eu havia prometido, eu vou explicar para vocês rapidamente como vocês podem utilizar as extensões do Chrome para escrever um texto matemático. Eu baixei aqui no meu duas extensões, tem essa Equation e tem essa Equações Matemáticas em LaTeX. Eu estou usando mais essa segunda opção aqui, eu acho ela mais dinâmica, assim, eu tenho gostado mais dela. Então, se eu quero aplicar ela, ela já fica aqui salva, vocês vão sempre achar nesse martelozinho que fica aqui no canto esquerdo quando você abre o seu computador, quando você abre o seu G Suite lá, né, vai estar lá. Aí eu estou usando aqui ó, o Jamboard, entendeu? Aí eu vou agora, eu abro. Aí eu abro essa equação aqui, eu quero escrever uma equação matemática. Por exemplo, vou escrever uma função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 1, por exemplo. Aí eu digo, pronto, gerar imagem. Aqui, ó, eu já tinha feito algumas coisas, se eu quero eliminar, ó, eu venho e apago. Apaguei tudo. Então, vamos lá. F de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 1. Então, aí eu peço gerar imagem. Então, observe aqui, ó, que foi gerado. Então, basta que eu arraste, ó. Arraste para a tela. Então, ele já criou a minha imagem. Aí eu quero, por exemplo, vou escrever um vetor, que é o que a gente está usando muito. Vetor, se eu não sei, eu tenho um auxiliar aqui, que é esse LaTeX Symbols. Lá ele me mostra como escrever. Vamos procurar aqui, ver se a gente acha nesse LaTeX Symbols. Vetor. Vetor, vec. Se tem o comando vec maior ou menor, então observe, ó, tem os comandos e aqui é a escrita, ó, como é que é? Então você copia essa escrita. Diamond, eu quero fazer o círculo, tá? A setinha. Então aqui eu tenho um conjunto de símbolos. E como é que eu escrevo esse símbolo? Tá? Letras gregas, mais letras gregas, as setas, tá? Aqui, ó, se somente se, o implica, o se somente se. Então, eu quero, né? Eu não achei a do vetor aqui, não sei se não estou conseguindo enxergar, mas de vetor eu sei como escrever, né? É uma linguagem que eu domino um pouco já também por conta do GeoGebra. Fica mais fácil eu saber escrever, né? Aí eu fecho, né, esse ambiente e volto aqui para o ambiente de aula. Então, quando eu volto aqui, novamente eu abro, aí eu quero escrever aqui um vetor. Então, como é que eu escrevo um vetor? Barra invertida, vec, entre chaves, eu boto o vetor, ok? Dou Enter. Ele gerou aqui a minha imagem, tá vendo? Gerou o meu vetor. Eu arrasto para a janela do Jamboard. Digamos que eu quero escrever raiz. Ah, eu não sei como é que escreve raiz, né? Você não sabe. Então, peça a ajuda dos símbolos. Então, eu venho aqui, ó, raiz, tá vendo aqui? Raiz. Então, esse é o símbolo. Para escrever raiz. Então, esse é o símbolo. Então, eu venho aqui, ó, copio, Ctrl C. Então, eu já sei que é SQRT, né? Por conta do GeoGebra, eu já sei que é SQRT. Abro, né? Então, eu quero escrever a raiz quadrada de um número. Então, Ctrl V, copiei lá. A diferença daqui para o GeoGebra é que no GeoGebra, o LaTeX lá, esse aqui é entre parênteses e aqui é entre chaves, né? Então, eu quero escrever, por exemplo, raiz quadrada de B ao quadrado mais C ao quadrado. Gero a imagem. Então, aqui, ó, tá vendo? Ele escreveu a minha raiz. E aí, eu escrevo qualquer coisa que eu quiser, né? Então, quero escrever f de x implica, né? Eu quero colocar o sinal de implica. Então,
Eu quero colocar aqui o sinal, né? Então, quando eu abro aqui, eu quero colocar X implica, né? A setinha. Eu não sei como é que é. O X tendendo, por exemplo, quando você for trabalhar limite, X tendendo. Aí eu venho aqui no símbolo, X tendendo a zero. Então eu tenho aqui, ó, qual é o meu símbolo aqui que representa a escrita, que é o LaTeX é uma linguagem, é uma linguagem de programação. Você escreve essa linguagem e essa linguagem remete àquele símbolo. Tá vendo aqui? Implica, eu tenho o símbolo, /to. Então, barra invertida to. Ou eu gravo ou eu copio. Então, Ctrl C, volto para a minha escrita, né? Abro minha escrita. Ou volto X /to. X tendendo a 2. X tendendo a 2. Escrevi X tendendo a 2. Certo? E aí você pode escrever, né, um vetor, pode escrever um módulo. Eu quero escrever, por exemplo, o módulo de um vetor. Módulo já é mais fácil. Como eu sei o que é vetor, é VEC, barra invertida VEC, o módulo, basta eu colocar as barras verticais. Então, VEC, abre chaves, V, fecha chaves. Fecha a barra. Então, eu tenho aí, ó, o módulo do vetor. Ok? Então, assim eu escrevo matematicamente, né? Basta, se eu não sei como que escreve, eu venho aqui nesses símbolos, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui do lado também eu já posso, né, salvar aqui várias coisas, né? E copiando, né? Então, por exemplo, eu quero fazer a elevado a x, né? A elevado a x, aqui é simples, né? Então, eu quero escrever, por exemplo, uma raiz com índice, né? Uma raiz com índice qualquer. Então, eu tenho essa expressão aqui, né? Eu copio aqui, né? Raiz, né? Copio e salvo lá no meu volto lá para minha, copio isso aqui, né? Se eu quiser. Então, eu posso vir aqui e copiar qualquer coisa que eu tenho aqui, se eu não sei como é que escreve. Então, eu quero escrever raiz quadrada, raiz com índice diferente de quadrado, né? Por exemplo, raiz cúbica, raiz enésima, no caso, né? Aqui eu tenho, por exemplo, a elevado a x, y, z. Eu tenho aproximadamente, então eu quero escrever algo aproximadamente. Então eu digo, por exemplo, x aproximadamente igual a 6,25. Então, Ctrl C, volto para cá, né? Copiei já o que eu quero, a linguagem, abro, aí eu quero escrever y, Ctrl V, aproximadamente 6,25. Então, aqui, ó, y aproximadamente igual a 6,25. Então, é isso. É simples. Então, você baixa essa extensão, né? E aí, usa. Você pode usar ela aqui no Jamboard, você pode usar ela em qualquer daqueles pacotes. Pode usar no Docs, pode usar lá quando você for fazer na planilha. Você pode usar nos slides, em qualquer um desses. Você pode usar essa extensão para escrever uma algo em matemática. Então, você está resolvendo uma questão e você quer fazer ela bonitinha matematicamente, assim toda, dá para usar essa extensão para melhorar essa escrita matemática, né? Espero que o vídeo tenha ajudado, né? Qualquer dúvida é só ir perguntando. Mas lembre, quando você não souber escrever algo,
você vem e abre, né? Abre essa janela que ele lhe dá, ó, tá? Então, ele lhe dá várias opções aqui de escrita, né? Quase tudo que você quiser, os comandos, ó, aqui é a simbologia matemática, aqui é como você escreve. Então, o comando que você escreve, o símbolo que aparece para você, né? Então, aqui, por exemplo, eu quero escrever alfa, barra, né? Então, o símbolo é alfa, você escreve barra, eu quero ver epsilon, barra epsilon. E aí, por aí vai, né? Então, você escreve na linguagem do LaTeX, essa é chamada linguagem LaTeX, essa que é a linguagem. Ela é uma linguagem padrão, né? Muda muito pouco, assim, no geral ela é padrão. É uma linguagem própria para você escrever textos matemáticos, né? Então, os matemáticos, os físicos só trabalham com essa linguagem LaTeX. Então, aqui, por exemplo, você quer botar a direção, né? Usa essas setas. Então, aqui é a escrita e aqui é o símbolo que vai ser gerado quando você escreve, né? Então, é isso, né? É bem simples de ser utilizado.